Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Me acompanha nos slides. Pilates de solo. O que vem a ser o Pilates de solo? Você conhece o método Pilates? Sabia que sua prática, cada vez mais comum, ajuda a alinhar o corpo, fortalece a musculatura abdominal, aumenta a resistência e a flexibilidade? Só pelas imagens nós conseguimos ver alguns exemplos desses exercícios de Pilates de solo. Normalmente exercícios que trabalham de uma forma isométrica, nesses dois movimentos aqui, né? Fazendo toda uma contração e ajudando muito a parte da parede abdominal. Dentre desses objetivos da aula de hoje, relacionados ao Pilates, então o que nós vamos ver? Compreender como o método Pilates solo pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde e bem-estar. Então nós vamos perceber que esse método, ele trabalha bastante com o fortalecimento da parede abdominal, contribuindo para uma melhora postural, aumento da flexibilidade e com essa melhora dessas capacidades físicas, então contribuindo para uma saúde e para um bem-estar geral. Conhecer e vivenciar as noções básicas do método Pilates solo. Então, não somente conhecer, mas em determinado momento, vivenciar alguns desses movimentos, os mais simples possíveis, para que vocês tenham essa experimentação também. A origem do método Pilates, quando que esse método surgiu então? Método de exercício físico desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial por Joseph Pilates, para o ganho de força muscular. Atualmente é usado para diversos fins estéticos, preventivos e de reabilitação. Então, como vocês podem observar até pelas imagens, é um método relativamente antigo, ele data lá da Primeira Guerra Mundial e ele leva o nome do seu criador. Então, Joseph Pilates, que foi quem desenvolveu esse método, e o método ficou com o sobrenome dele, por isso é muito fácil vocês lembrarem o nome do criador do método. Inspirado em princípios da cultura oriental. Então, o que isso quer dizer? Alguns princípios ali daquela cultura oriental, de práticas que são voltadas mais para essa reorganização postural, para essa parte da respiração, também ajudaram Joseph Pilates a se inspirar ali na hora que ele criou esses exercícios. Quais práticas foram essas que inspiraram? Yoga, meditação, artes marciais e a medicina tradicional chinesa foram as que mais influenciaram na criação do método. Ela busca o uso mais eficiente e consciente possível dos músculos durante os movimentos e não precisa necessariamente de equipamentos. Então é isso que nós vamos ver, que muitas vezes as pessoas confundem e pensam que o Pilates ele precisa necessariamente de equipamentos. Mas não, o Pilates de solo, que é essa modalidade que nós vamos conversar hoje, não necessariamente eu preciso do uso do equipamento. Muitas vezes eu trabalho esses exercícios somente com o meu peso corporal, utilizando toda essa força abdominal, a força dos músculos, contribuindo para o trabalho dos exercícios ali e dando todos esses benefícios e esse bem-estar do organismo. Por meio de certos fundamentos, cria uma linha de exercícios eficiente, sem impacto, que busca melhorar a saúde e a força física do praticante. Então o Pilates hoje em dia ele já é usado para tratamento, como um tratamento alternativo ali para melhora de saúde, correção de problemas posturais. Alguns grupos específicos, como as gestantes, muitas vezes têm o Pilates incluído nas atividades diárias delas, como questão até de melhora da força da parede abdominal, da musculatura, para que não tenha tanta dor nas costas depois. Então é muito importante para evitar essas dores nas costas, correção de problemas posturais no geral e problemas respiratórios também nós conseguimos associar ali diversos exercícios de respiração enquanto estamos trabalhando com os exercícios de Pilates. Conforme a prática é realizada, os exercícios aumentam de dificuldade, acompanhando o desenvolvimento do praticante. Então, no início, quando a pessoa começa a praticar, ela vai utilizar de exercícios mais simples. O professor vai passar aqueles exercícios mais simples, mais fáceis de serem realizados.
Com o tempo, a pessoa vai se aperfeiçoando, vai tendo maior domínio corporal, maior consciência corporal e os exercícios vão ficando fáceis. Então, com o passar do tempo, ela vai evoluindo desses exercícios que eram muito fáceis para exercícios que são um pouquinho mais difíceis. Então, por meio da prática do método Pilates, o que podemos obter? O uso mais eficiente e consciente possível dos músculos durante os movimentos. E não precisa necessariamente de equipamentos. Então, como foi falado, não é necessariamente, lógico que existe o Pilates de estúdio, mas não é necessariamente uma obrigação. Nem sempre eu preciso dos equipamentos para realizar os exercícios de Pilates. Nessa imagem, nós conseguimos observar uma forma de exercício que está trabalhando de uma forma muito consciente, muito concentrada a musculatura do corpo, né? E sem precisar de equipamento, sem usar equipamento, aparelho nenhum ali. Somente o peso corporal, somente o domínio corporal, a correção postural para realizar esses exercícios. Pilates solo, também conhecido como Mat Pilates, foram desenvolvidos exercícios pelo próprio Joseph Pilates, realizados apenas com o próprio corpo e sem a necessidade de qualquer acessório. Então nós temos aqui outros movimentos, né? Exemplos de exercícios, então, que eu utilizo somente o meu corpo, eu vou utilizar somente o peso do meu corpo, o controle corporal, o controle postural, muitas vezes associando esses exercícios isométricos, exercícios que eu faço essa contração isométrica, lembrando que é aquela contração que eu vou ficar parada, sem me movimentar, realizando a força naquele determinado momento, e que com esse tipo de contração eu vou obter diversos benefícios musculares, posturais e respiratórios. Com o passar do tempo, surgiram várias ações e atualmente existem centenas de possibilidades. Então, se num determinado momento eu tenho somente a utilização do meu peso corporal, a questão da respiração, contração isométrica, com o passar dos anos e com o desenvolvimento de equipamentos, materiais, hoje em dia o Pilates evoluiu e eu tenho diversas possibilidades. Não somente o solo, o Mat Pilates, como ele é chamado, mas outras diversas possibilidades de fazer os mesmos exercícios desenvolvidos por Joseph Pilates, mas também utilizando materiais e equipamentos. Alguns exercícios eles têm o caráter educativo, então o que isso quer dizer? Enfatizam o aprendizado da respiração e do centro de força. O que eu penso em relação a isso? O que vocês têm que pensar? Qual que é o entendimento? Muitas vezes, o primeiro erro na hora de realizar um exercício é a respiração. Quando você respira errado, você já não consegue concentrar o teu centro de força, você não consegue otimizar a força muscular necessária para determinado movimento, determinado exercício. Então, muito do caráter de alguns exercícios do Pilates, ele é totalmente educativo, voltado para você pensar na respiração correta, na reorganização dos centros de força e daí sim otimizar esse exercício de uma forma que você tenha mais ganhos. Exige maior esforço do praticante, sendo necessário força muscular, alongamento, equilíbrio e muita consciência corporal. Como eu não utilizo equipamento no Pilates solo, então esse praticante ele precisa desenvolver toda a consciência corporal para ele ter o domínio corporal, saber a hora de movimentar corretamente cada musculatura de acordo com o exercício, também isso para que não tenha lesões depois. Com isso, esses exercícios vão contribuindo para o aumento da flexibilidade, da força e da resistência muscular. Todavia, não significa que será difícil para todos. Basta um pouco de treino e com o tempo o corpo assume novas formas, sendo mais fácil a realização dos movimentos. Então, como todos os exercícios físicos, tudo que envolve a prática de atividade física, no começo pode ser difícil, mas com treinamento, com disciplina, com esforço, esses exercícios vão ficando cada vez mais fáceis. Por isso, inclusive, que quando eles ficam fáceis, o professor tem que observar para aumentar um pouquinho o nível, deixando sempre esse exercício um pouquinho mais difícil, dando o estímulo necessário para que a pessoa consiga continuar evoluindo.
O solo exige mais controle, pois apresenta exercícios que utilizam o peso do próprio corpo. Então eu não tenho um material ali que vai estar me respaldando, que vai estar me auxiliando. Então eu preciso muito desse controle corporal, da consciência corporal, inclusive nas posturas adequadas e corretas na hora de realizar o exercício, porque é o peso do meu corpo que vai ser o fator principal ali, o primordial na hora de eu estar esse balanço, esse peso necessário para realizar as práticas. Tanto iniciantes como pessoas de um nível mais avançado podem praticar, tendo em vista a observação do professor quanto à divisão de exercícios de nível inicial, intermediário e avançado. Então foi aquilo que nós estávamos conversando, né? O professor tem que sempre observar muito, porque um aluno de Pilates ali no nível inicial, ele não vai conseguir acompanhar os mesmos exercícios de uma pessoa que já está no nível mais avançado. Então isso sempre tem que ser balanceado, pensado, para que todos consigam participar. Não existe o correto, uma pessoa pode, a outra pessoa não pode. Todos podem participar, todos vão conseguir evoluir de uma forma satisfatória, mas o professor precisa sim observar para que ninguém fique de fora e para que todos consigam realizar da forma correta, tendo os ganhos necessários de acordo com o seu nível e com a sua capacidade. Vamos praticar um pouquinho então, pessoal? Sente como a moça da imagem. Com o abdômen bem contraído, projete o seu tronco à frente e os braços acompanham o movimento. Lembre de não dobrar os joelhos. Inspire parado e expire pausadamente enquanto flexiona o tronco para frente. E da mesma forma, durante a volta para a posição inicial. Repita o exercício 5 vezes. Então esse é um dos exercícios mais básicos ali, uma posição bem básica desses exercícios do Pilates. Eu vou dar um tempinho para vocês praticarem e daqui a pouquinho nós voltamos e conversamos sobre como foi. Voltamos, pessoal. E aí, como que vocês se sentiram? Esse exercício, ele parece muito simples, mas se você não tem um determinado nível de flexibilidade bem desenvolvido, pode ser que você tenha um pouco de dor, principalmente na parte posterior das costas. O importante é você insistir nesse exercício, repetir ele vários dias seguidos, que vocês vão ver, inclusive, que essa mão, com o passar do tempo, vai ultrapassar o limite ali dos pés de vocês. Vamos para o próximo? Então, deite no solo, flexione os joelhos e os quadris, conforme a imagem, abraçando os joelhos. Depois, estenda os quadris e estenda os joelhos e pés, elevando os braços para trás com a extensão total dos cotovelos. Se vocês observarem, então, a imagem, ela indica exatamente como vocês devem realizar esse exercício.
mantenha o abdômen sempre contraído e inspire na extensão e expire na contração. Toda vez que fizer a extensão, inspira e expira na contração. Tente repetir por 10 vezes. Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem essa repetição e daqui a pouquinho nós já voltamos também. Voltamos, pessoal, depois de mais um exercício. Então, esse movimento que vocês devem ter sentido bastante, a questão de toda a parede abdominal, ele auxilia bastante nesse fortalecimento abdominal, por isso a importância de manter o abdômen bem contraído. Como que vocês se sentiram? Foi muito difícil? Se vocês observarem pela dinâmica, então precisa muito a questão do controle corporal, que nós tínhamos conversado nos slides anteriores, porque senão você acaba desequilibrando e perdendo o foco principal do exercício. Vamos para o próximo? Deite com a cabeça e o tronco ligeiramente elevados, com as pernas retas e elevadas. Os braços estendidos ao lado do quadril, sem tocar no chão. Inspire para elevar a cabeça e o tronco. Com a região abdominal em flexão, bombeie os braços para cima e para baixo, conforme o movimento da imagem, com os movimentos curtos e rápidos. Faça 10 vezes e relaxe. Então, mais um exercício com bastante consciência corporal. Eu vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. Oi, pessoal, voltamos muito cansados,
Como que foi a experiência dessas 3 sequências de exercícios, né? Esse último exercício também, ele mantém um foco muito grande na contração da parede abdominal. Então, se vocês observarem esses exercícios que nós tentamos trabalhar, todos focados para fortalecimento muscular, principalmente da região abdominal, mas que exigem muito controle corporal, então você precisa ter esse domínio, esse controle corporal e também um pouquinho de flexibilidade para conseguir realizar eles da forma correta. Vocês gostaram, se divertiram, ficaram muito cansados. O ideal é que para vocês não cansarem, vocês repitam um pouquinho a cada dia, até que o corpo de vocês vá acostumando com esses exercícios. Agora uma atividade, então. Agora que você pôde experimentar alguns exercícios do método Pilates solo, compreende que ele exige um bom controle corporal do praticante. Então, isso que nós conversamos. Esses exercícios do Pilates solo precisam que você tenha um bom controle corporal, consciência corporal, para que você consiga manter bem a postura dos exercícios. Apresenta exercícios que utilizam o peso do próprio corpo. Além disso, os principais desafios para a execução são consciência corporal, equilíbrio, alongamento e controle da respiração. Analise as sensações ou percepções corporal que você observou durante a realização das atividades práticas. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa anotação no caderno de vocês e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar sobre isso. Voltamos, pessoal. Conseguiram fazer essas anotações no caderno? Quais as sensações corporais que vocês tiveram? Muita dor? Foi difícil durante o exercício? Vocês ficaram com dor, doloridos? A parede abdominal? Talvez a parte posterior da perna, por conta de alguns exercícios que exigem um pouquinho mais de flexibilidade. Como que vocês se sentiram? Se sentiram bem? Vocês conseguiram ter esse controle corporal que ele exige durante o movimento para manter a postura, manter o equilíbrio? Ou foi difícil? Acabaram caindo, soltando o corpo em alguns momentos? Façam todas essas anotações e socializem com os colegas, com os professores, e daí vocês vão perceber que a dificuldade não é individual. Normalmente, se vocês não estão acostumados, todos acabam tendo as mesmas dificuldades. Espero que vocês tenham gostado dessas atividades práticas que nós propusemos e que vocês consigam repetir várias vezes até que essas sensações corporais mudem, quem sabe de uma dor e de uma dificuldade para uma coisa fácil, prazerosa e que ajude vocês a evoluir nos movimentos ao longo do tempo. O que nós estudamos na aula de hoje, então? A utilização do próprio corpo ou de diversos acessórios que oferecem uma maior variedade de desafios ao método.
O Pilates é considerado um exercício que exige maior esforço do praticante, o que é necessário para sua prática, força muscular, alongamento, equilíbrio e muita consciência corporal. Então, o Pilates solo exige esse controle corporal do praticante e, para ter uma prática eficiente, a questão de alongamento, força muscular, equilíbrio e, principalmente, a palavra do dia, gente, consciência corporal. Eu não consigo desenvolver de uma forma satisfatória os movimentos do Pilates solo se eu não tenho uma boa consciência corporal, uma boa percepção do meu próprio corpo. Eu deixo para vocês então uma sugestão de vídeos para que vocês possam se basear, se orientar, se tiverem mais curiosidades sobre o método do Pilates solo. Algumas referências que foram trabalhadas na aula de hoje. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de Educação Física e até a próxima.